Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui agora, mais uma vez, compartilhando com vocês, desta vez, sobre os psicopatas. Por que sobre os psicopatas? Porque eu recebi muitas pessoas pedindo orientações sobre como lidar com os psicopatas, quem são eles nas nossas vidas, como que eles entram nas nossas vidas, se o psicopata ele já nasce dessa forma, se é um transtorno mesmo de personalidade, ou se no decorrer da vida isso se desenvolve. Então, como que isso acontece na vida das pessoas e que estrago que pode fazer na vida das pessoas? Porque quando nós pensamos no psicopata, muitas vezes vem a imagem daquela pessoa que fica pensando, bolando coisas ruins, o modo de programando um crime. Então sempre na nossa cabeça vem como se fosse um articulador em potencial e que fosse realmente fazer uma coisa muito ruim, uma coisa que criasse uma grande polêmica. E então é importante a gente entender que o psicopata muitas vezes ele já nasce, muitas vezes não, em geral ele nasce psicopata. Então pelos estudos a gente percebe que já tem as crianças psicopatas. Então aquela história que se fala, toda criança é boazinha, é anjinha, é uma alma pura e inocente. Não, não é não. Tem crianças que a gente percebe as atitudes cruéis com os irmãos, as atitudes cruéis com os amiguinhos, e atitudes mesmo muito complicadas de se lidar, porque você entende que são crianças, que ainda determinadas estruturas do cérebro não estão ainda formadas, as estruturas relacionadas à questão da moral, da ética, da religiosidade, e como que essa questão da psicopatia ou dessa questão da falta de consciência já está tão claro, já está tão definido em crianças tão pequenas, que elas realmente já conseguem provocar situações tão desastradas no meio que elas convivem no ambiente escolar ou até antes de estarem no ambiente escolar. Então é interessante a gente notar que de 1 a 3% da população mundial são psicopatas, desde crianças a adultos. Isso nós percebemos em todas as classes sociais, em todos os níveis sociais, em todas as profissões, sejam profissões na área da saúde, sejam profissões nas áreas executivas, independente da atuação. Temos psicopatas em todas as áreas. E muitas vezes as pessoas questionam também, então todas as pessoas que vão parar na cadeia, que estão presas, são psicopatas? As pessoas que matam são psicopatas? Não necessariamente. Há pessoas que são más, que têm uma índole ruim, que têm um ambiente, um meio que elas foram criadas que são ruins, que é ruim. O meio pode sim transformar um ambiente, mas também tem todo um estudo que mostra que apenas 15 a 20% da população carcerária de fato são psicopatas. E se percebe que quando a pessoa tem uma reincidência de assassinatos, de assaltos, então nesses estudos a tendência é que essas pessoas sejam psicopatas. Agora a gente também, porque a gente relaciona, a tendência é de relacionar o psicopata a crimes, mas também tem alguns estudos norte-americanos que eles nos levam a entender que 13 a 15% de presidentes de empresas são psicopatas. Gente, mas que é isso? 13 a 15% de presidentes de empresas? Sim, eles são mesmo. Às vezes, para eles conseguirem os objetivos deles, eles comem o fígado do funcionário. Quantas pessoas que vivem no estresse intenso, como que nós estamos vivendo hoje no mundo corporativo? As pessoas vivem no mundo corporativo, as pessoas que vivem hoje no ambiente, os bancários, não falo os banqueiros estão ricos, mas os bancários, a pressão que eles têm, as pessoas que estão nas indústrias, as pessoas que estão nos mais diferentes trabalhos, os empresários, como que estão, qual que é essa pressão?
Como que essas pessoas conseguem colocar uma pressão tão desmedida para que outros atinjam objetivos que você não consegue muitas vezes atingir? Então, a gente tem que começar a pensar que o psicopata não é aquele que mata, não é aquele que fica articulando coisas negativas, mas a principal característica do psicopata é a manipulação das pessoas. Ele manipula, ele articula, ele mente, ele é muito movido pela vaidade. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Não adianta falar assim, ele não tem consciência, então ele não sabe o que é certo e errado. Ele não tem consciência exatamente da maldade em si. Ele perde a consciência do amor, da compaixão, mas ele sabe que ele está fazendo alguma coisa certa ou coisas erradas. Então ele faz a manipulação. No momento que ele sabe que ele é descoberto, o que ele faz? Ele muda a estratégia, ele muda a forma de atuação. Ele troca o objeto que ele está atacando, ou a pessoa que ele está atacando, porque aquilo não interessa mais para ele, né? Então ele muda a forma como ele vai atuar perante isso. E é importante a gente perceber também que a tendência dos psicopatas é mais os homens do que as mulheres. Pelo menos isso nós levamos uma vantagem. O psicopata tem alguns estudos que mostram que é uma alteração no córtex pré-frontal, então ele não é um psicopata porque ele quer ser. É importante também que ele tem uma tendência de causar danos nas vidas das pessoas. E é uma questão da moral, é um transtorno antissocial, sim. Nós também temos, em geral, a gente fala dos presidentes de empresa, mas você, lidando no dia a dia, também constatamos que existe uma média de 3% de psicopatas no mundo corporativo, nas indústrias. Então é para a gente entender que ele está mais perto do que a gente imagina. E as pessoas falam assim para mim, Cris, então essa situação toda que está acontecendo no Congresso, aqui no Brasil, os políticos são todos psicopatas porque eles são movidos pela vaidade, eles não têm consciência que o nosso povo brasileiro, eles pensam só neles? Não, gente, o importante é a gente não perder a esperança. Nem todos os políticos são psicopatas, poucos são psicopatas. Nós sabemos que precisamos da política séria. Tem pessoas sérias que estão lutando pelos nossos ideais. A gente tem sempre que acreditar que tem pessoas corretas e acreditar que está nas nossas mãos também fazer essa mudança e entender que a manipulação vai existir sempre, mas também nós podemos buscar nos afastar dessas manipulações. Como que eu vou lidar com o psicopata? Se afaste dele, é a melhor forma. Não adianta você criticar e falar, cara, você é um psicopata, porque ele não vai entender. Ou, se ele se tocar que ele pode ser um psicopata, ele vai se afastar de você. Então, a melhor forma, afaste-se daquela pessoa que você percebe que faz mal para você, que você percebe que faz mal para a sociedade. Porque, na verdade, o nosso Brasil é uma terra fértil, é abundante. E se a gente parar para pensar, tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil é uma grande regeneração, é uma esperança de mudança. E a gente tem que perceber que nós temos que ter essa consciência da mudança do nosso planeta, dessa consciência coletiva, da gente ter essa grande gratidão até por esses psicopatas, por essas pessoas que não são boas, porque pode despertar em cada um de nós a nossa centelha divina, o nosso lado bom, a nossa conexão com o ser maior, com Deus, seja lá qual conexão que você queira fazer com coisas boas da sua vida. E a gente pensando assim, que se tem muitas coisas ruins acontecendo, sejam os psicopatas, sejam as pessoas más, sejam as pessoas de má índole, tem também muitas pessoas fazendo conexões produtivas, conexões amorosas, sejam pessoas ajudando outras pessoas a viver melhor. Basta ver a quantidade de pessoas querendo cada vez mais construir um mundo melhor, se casando, tendo filhos, fazendo
uma onda de coisas boas. Então, independente do que o psicopata esteja criando, fazendo ou construindo ao seu redor de coisas negativas, nós temos sim que manter a nossa esperança de que, independente de um transtorno de personalidade que não tem cura, isso é um fato, e muitas vezes eu recebo pessoas com transtorno, com esse tipo de transtorno, mas ele vem para quê? Porque a família traz para que ele seja mais aceito perante a família e para poder se aliviar um pouco, porque ele também tem um pouco de emoção perante as coisas que ele quer que para ele sejam importantes. Mas o mais importante é a gente entender que, independente de tudo isso, ele nunca vai ser uma pessoa totalmente curada, que a gente fala, com as suas plenas emoções do amor. Mas, por outro lado, quem somos nós para entrarmos na questão do julgamento? Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua missão de vida, cada um tem o seu caminho, o seu processo. Vamos nos focar no nosso processo, na nossa caminhada, buscando fazer o melhor que a gente pode fazer nesse nosso grande momento de luz, que o Brasil está vivendo um grande momento de luz. É a nossa grande permissão, é o nosso grande, eu falo assim, o grande sol despontando no horizonte, para que tudo isso seja limpo e para que venham coisas muito boas. A esperança nutrindo o coração de cada um de nós. É isso, gente. Um grande abraço, muita luz e que a gente possa sempre escolher aquilo que seja bom para cada um de nós. Os melhores amigos, as melhores companhias, os melhores programas, as melhores rádios, realmente tudo aquilo que possa nos elevar como pessoas. Um grande abraço no coração e seja muito feliz sempre. Beijos.